Oi, seja bem-vindo à nossa última aula sobre automatização. E nessa aula a gente vai entender melhor como que funciona o Smart Loop, o que é o Smart Loop, como que ele funciona e como ele pode te ajudar a deixar o seu conteúdo para sempre no automático, sem que você precise ficar agendando novos conteúdos. Como que a gente vai fazer para organizar o nosso Smart Loop? Primeiro, o Smart Loop ele é uma forma de a gente agendar os nossos pins. Aqueles que a gente já agendou de forma normal, a gente consegue fazer com que eles sejam publicados de forma automática ao longo dos meses. Ou seja, eu venho aqui, eu programo um pin hoje e aí eu coloco ele no Smart Loop. Quando eu coloco ele no Smart Loop, daqui a 4 meses, 5 meses, dependendo do tempo que eu defini, ele vai ser publicado novamente, a mesma imagem, a mesma descrição. Agora eu vou mostrar para vocês como que esse processo funciona e como que você pode definir o seu Smart Loop para fazer com que os seus pins antigos sejam republicados de forma automática, sem que você precise ir lá e ficar repinando todo o seu conteúdo uma vez atrás da outra. Então, aqui a gente pode ver, a gente vai vir aqui no publicador e na aba Smart Loop, ok? E aí a gente vê aqui que a gente tem algumas informações. Aqui, esse Smart Loop dessa minha cliente, ele já tá cheio, então já coloquei 250 pins aqui para serem republicados. Então aqui você consegue editar, na verdade, nessa partezinha aqui é onde você vai editar. Você pode pausar o Smart Loop, se você não quiser que o Pinterest continue publicando o seu loop, você pode pausar. Você pode editar e você pode deletar esse loop. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse Smart Loop ativado, então eu vou editar. E aí aqui na primeira parte da edição é uma coisa bem básica, que você vai definir o nome do seu Smart Loop. Aqui eu coloquei como Standard, porque é um loop de vários pins, enfim, não é nada específico. Mas você também pode criar, tipo, coleções. Por exemplo, se você tem posts que vão bem perto do Dia das Mães, ou se você tem posts que vão bem perto do Natal, ou enfim, de datas especiais, você pode colocar aqui loop de Natal, por exemplo, selecionar as pastas que você quer que esse pin seja salvo, e aí você pode escolher ou colocar aqui para o ano todo. Mas se os pins que você está salvando são de uma época específica, no caso de Natal, por exemplo, você pode escolher aqui um momento do ano que vai ser o ideal para ser republicado esse pin. Então, por exemplo, no Natal, se você quer publicar alguma coisa para a época de Natal, então seria interessante colocar lá para outubro, setembro, já para começar a aparecer isso no feed das pessoas lá nessa época, porque a gente sabe que às vezes os pins eles demoram para ganhar uma visibilidade. Então você pode escolher aqui para o ano, ou você pode escolher aqui para o ano todo, que é o que eu tenho aqui para minha cliente, porque os posts dela são aquele conteúdo que a gente chama de evergreen content, que são conteúdos que não têm uma data de validade, ou seja, que eles são ótimos para ser publicado em qualquer momento. Então, ok, defini aqui as pastas que eu quero publicar esses pins e eu vou para o próximo passo. E aí esse passo é o mais importante. O Pinterest, geralmente ele já vem com uma configuração aqui, mas você pode customizar a sua configuração também. Então aqui está customizada para 3 vezes por dia, para salvar 3 vezes por dia. Então eu escolhi postar menos do Smart Loop e mais dos pins normais, porque daí eu vou criando novos pins e criando os novos posts, e aí eu vou criando mais imagens e mais conteúdo, então fica fácil de a gente conseguir organizar isso. Então o que eu recomendo nesse Smart Loop geral seria realmente adicionar esses conteúdos que são evergreen, que são conteúdos que são válidos durante bastante. E aí aqui, clicando nesse 3 vezes por dia aqui, eu posso selecionar quantas vezes por dia que eu quero. Aqui eu posso selecionar por semana, por dia, enfim, aqui se eu coloco assim, ó, você tá vendo que tá mudando aqui 4 vezes por semana, né? E aí a gente vai aumentando aqui
e eu posso aumentar para dia. Eu vou colocar de volta aqui para 3 vezes por dia. E aqui vocês podem ver que o loop está definido para voltar a acontecer, para aqueles pins que estão salvos no Smart Loop voltarem a ser pinados, está definido 7 meses. Eu tinha definido 7 meses porque eu tinha poucos pins, mas como agora eu tenho mais pins lá, eu tenho 250 pins, eu posso definir esse tempo para um pouco menos. Mas olha só que interessante aqui. O Tailwind, ele recomenda que você não salve o mesmo conteúdo várias vezes, com a mesma imagem, com a mesma descrição e tal, com menos de 3 meses de diferença. Tudo bem se você fizer isso algumas vezes, mas por isso que eu recomendo que você crie várias imagens diferentes para o mesmo post. Então, se você for salvar o mesmo conteúdo, salve conteúdo com imagens diferentes. Depois tenta mudar também a descrição, mas o mais importante é que você use imagens diferentes para que você não seja considerado spam. Então aqui, por exemplo, eles mostram que com menos de 3 meses, publicar aqueles mesmos pins várias vezes, né? É perigoso, pode te colocar numa lista negra e você ser ignorado pelo Pinterest, ser bloqueado, enfim. Então, toma bastante cuidado. E aí aqui o que eu faço? Colocar no Smart Loop, porém coloco no Smart Loop no momento que eles dizem que tá ok. Então aqui, um pouco menos, 42 dias, já não é interessante. Agora, 46 já é ok. Então 46 está bem no limite ali do spam, no caso. Então eu vou deixar assim. E aqui ficou selecionado, então, que o meu Smart Loop, né, que todos aqueles pins que eu salvei no Smart Loop, os 250 pins que eu salvei no Smart Loop, eles vão ser repostados daqui a 4 meses. Ou seja, então, tipo, o que eu tô salvando agora e adicionando para o Smart Loop vai ser republicado daqui a 4 meses novamente. Então, tudo que eu tô republicando hoje, daqui a 4 meses, vai ser republicado de novo. Então, eu vou aqui em salvar mudanças e tudo certo. Agora tá aqui 3 vezes por dia, aproximadamente 4 meses, né? Não vai ser estritamente 4 meses, então eles vão, né? Vai ser calculado lá de acordo com o que o Tailwind sabe que é melhor. E então eu vou aqui em salvar mudanças e tá pronto. Agora, aquele Smart Loop que eu defini aqui, com os 250 pins, já está salvo para ser repostado daqui a 4 meses. Aqui também é onde você pode mudar a descrição e qualquer coisa sobre os seus pins. Você só não pode mudar o link, mas você pode alterar as descrições sem problema nenhum. Então, se tem algo errado, alguma coisa, você vai poder vir aqui e editar a legenda e tal. Se você não quiser mais esse pin no Smart Loop, você pode simplesmente deletar o pin aqui. Eu já mostrei para vocês como que a gente faz para criar novos pins, então o que a gente vai fazer agora vai ser fazer o upload de uma foto ou de um vídeo, né? Então eu vou até aqui, vou arrastar uma imagem para cá. E aí eu adiciono uma pasta, a descrição e tal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui em adicionar ao Smart Loop. Né? Aqui é a opção onde a gente tem para adicionar as tribos e eu adicionar o Smart Loop. E aí é que eu venho aqui depois de eu fazer, né? Depois de eu colocar a descrição, depois de eu colocar todas essas informações aqui e modificar o site, eu vou em adicionar ao Smart Loop. E aí aqui eu teria as opções, né? Se eu tivesse outros loops, eu teria as opções de colocar, por exemplo, se esse post é de Natal, por exemplo, eu poderia criar um outro loop de Natal e aí adicionar ao loop de Natal. Mas então, esse aqui eu tenho um Smart Loop só, então eu vou adicionar ele ao Standard Loop. E aí aqui eu posso definir em quais pastas eu quero que esse pin seja publicado. Se eu ver que alguma dessas imagens não se enquadra numa dessas pastas, eu não vou colocar. Aqui, por exemplo, eu posso tirar essa pasta. E aí, se você prestar atenção nesse número aqui, no momento que eu clico aqui no xizinho, ele vai diminuir. Então, no caso, porque ele conta um pin para cada pasta. Então, no caso, se eu, por exemplo, criar esse pin aqui e colocar, tipo, 10 pastas, ele vai contar como 10 vezes. Então, 10 pins diferentes. Então, quanto menos pastas você escolher aqui para ele alternar entre,
mais pins você vai poder adicionar no seu Smart Loop. Como essa cliente ela não tinha muitos posts, eu acabei criando esse loop com posts que ela já tinha e várias imagens em várias pastas. Mas não quer dizer que ele vai publicar essa imagem aqui 3 vezes no mesmo dia, na mesma pasta. Não, ele vai alternar entre essas pastas. Então, em um ciclo do Smart Loop, ele vai salvar na primeira pasta. No outro ciclo do Smart Loop, ele vai salvar na segunda, na terceira, na quarta, enfim, conforme for mudando os ciclos, ele vai salvar em pastas diferentes. Então, é legal porque tem a variedade de ter a possibilidade de salvar conteúdos em outras pastas que às vezes tem mais visualizações, tem mais seguidores e tal, são pastas mais ativas. Então, é interessante você também alternando entre as pastas que você salva, não salvar sempre o mesmo conteúdo na mesma pasta. Você pode fazer isso, é interessante, principalmente se essa pasta é a pasta do seu blog, é uma pasta que é bem movimentada, tem bastante gente vendo. Mas o ideal é que você realmente tente alternar também e não fique salvando sempre o mesmo conteúdo na mesma pasta, principalmente se você tem pouco conteúdo. Porque quando você tem pouco conteúdo, isso pode se tornar repetitivo para os seus seguidores, se você não está ganhando muitos seguidores com muita rapidez. Depois de um tempo, depois que você tiver mais visualizações, mais pessoas, mais seguidores te acompanhando, você pode fazer, postar o mesmo conteúdo na mesma pasta várias vezes, sempre lembrando de alterar a imagem, sempre com uma imagem diferente. E, se possível, também com a descrição um pouquinho diferente. Mas, de qualquer forma, é dessa forma que o Smart Loop funciona e é assim que você vai agendar os seus pins no Smart Loop. Aí você pode clicar aqui em adicionar ao loop e tá pronto, o seu pin vai estar agendado. Se você quiser mudar, você pode vir até o Smart Loop, você pode tanto deletar esse pin como editar algumas informações. Se você percebeu, por exemplo, que você colocou um link errado, que é uma opção que não é possível mudar aqui, você pode simplesmente deletar esse pin do Smart Loop e recriar ele novamente, agora com o link correto. Bom, sobre Tailwind é isso, sobre o Smart Loop é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e no próximo módulo a gente vai falar sobre listas de e-mails. A gente se vê lá!